Efésios 6, verso 10. Diz assim a palavra do nosso Senhor: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revistam-se de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo seja eu ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amém? Pai Santo, essa é a tua poderosa e bendita palavra, que nós acabamos de ler nesse instante. Pedimos ao Senhor que teu Espírito fale conosco poderosamente, Pai, que haja rios de vida e de revelação, que o Senhor envie a tua palavra para fazer a tua obra, que nessa noite famílias sejam libertas, curadas, transformadas e restauradas pelo poder que é no nome de Jesus. Assim nós oramos para a tua glória. Amém. Pode sentar, queridos. Pode sentar, amados, em nome de Jesus. Aleluia. Batalha espiritual na família. Batalha espiritual na família. Quando nós estudamos as Sagradas Escrituras, nós percebemos de forma muito clara que o casamento e a família não estão isentos dos conflitos, dessa guerra, dessa batalha entre Deus e o diabo. A família, ela está envolvida nesse conflito cósmico, nesse conflito espiritual entre Deus e o seu adversário. E uma vez que a família e o casamento são instituições de Deus, instituições divinas, e não meramente instituições humanas, como alguns querem acreditar, mas são instituições divinas, é de se esperar que aquele que procura roubar a glória de Deus, que é o seu adversário, o diabo, também queira destruir a família, também queira lutar contra a família, também queira promover discórdias, desavenças, destruição da família. E a Bíblia nos mostra então que essa batalha espiritual em torno da família, em volta da família e do casamento, é uma realidade. É uma realidade. E o que nós precisamos? Nós precisamos de duas coisas para vencer essa guerra. Nós precisamos de ter consciência desse conflito. Precisamos ter consciência que esse conflito, como eu disse nesse momento, é real, que esse conflito de fato existe, porque se nós não tivermos consciência disso, nós vamos deixar a nossa família à mercê dos ataques ferozes de Satanás. Então o primeiro passo para se ter vitória e se lograr êxito em uma guerra espiritual é você ter consciência dessa guerra, mas também nós precisamos estar aptos para lutar nesta guerra. Então nós precisamos tanto ter consciência da batalha espiritual que a nossa família enfrenta, como também nós precisamos estar aptos, preparados para lutar, para militar nessa guerra,
com os elementos fundamentais para termos êxito, que é a armadura de Deus, segundo nós lemos aqui no texto de Efésios, capítulo de número 6, verso 10 em diante. Então, tanto nós precisamos ter consciência, como nós precisamos estar aptos para essa guerra. E essa batalha, a Bíblia nos mostra, queridos, que essa batalha começou lá no Éden. Lá no Éden. A primeira guerra, o primeiro índice de guerra contra a família, o primeiro ataque do diabo contra a família aconteceu lá no Éden, contra o primeiro casal que Deus havia criado. Como eu disse, a família não é uma instituição meramente humana, como alguns sociólogos, antropólogos ou outras ciências estudam e dizem que é apenas humana. Não, não é. A família é divina, é uma instituição divina. E por ser uma instituição divina, aquele que quer roubar a glória de Deus está lutando contra a família. E isso começou a acontecer desde o primeiro casal. Quando a gente vai ler Gênesis capítulo 3, a gente vê esse ataque do diabo contra a família, aproveitando-se da ausência, ou pelo menos da displicência de Adão em relação à sua esposa, a Eva. Ele lança a sua sedução, ele lança o seu engano, ele consegue então ludibriar a mulher, enganar a mulher, e esta mulher enganada pela serpente seduz o seu marido para que desobedeçam a Deus, e a partir dali a família é totalmente desequilibrada, a família a partir dali está sendo alvo fácil dos ataques do nosso adversário. Então esse ataque começou lá no Éden, capítulo 3 de Gênesis. Gênesis capítulo 3, do versículo de número 1 ao versículo de número 8. E essa batalha, ela é também uma batalha pela mente, queridos. E eu queria ler 2 textos com vocês. O primeiro texto está em 2 Coríntios capítulo 11, verso 3. Vamos lá? 2 Coríntios capítulo 11, versículo de número 3. Olha o que diz a palavra do Senhor. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 3. Diz assim: mas eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então observe o que Paulo está dizendo aqui, que esse ataque do diabo é na mente. O alvo do diabo é dominar a mente do marido, da esposa e, consequentemente, a mente dos filhos. Então é um ataque na mente. Observe agora 2 Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 3. Volte só um pouquinho. Olha o que diz: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, ou seja, da nossa guerra, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então observe mais uma vez, Paulo está dizendo que é uma batalha espiritual pela mente, que o nosso dever então é levar nossa mente cativa à obediência a Cristo, é levar nosso pensamento cativo à obediência a Cristo. Então essa batalha cósmica que começou lá no Éden, porque como eu disse, o primeiro ataque desferido pelo diabo contra a família foi lá no Éden. E é uma batalha para dominar a mente. Para dominar a mente do homem, dominar a mente da esposa, da mulher, para dominar a mente dos filhos. É um ataque para dominar a mente da família. E dominando a mente, controlar a família e as ações da família. Por isso, cada um de nós, como cristãos, cada cônjuge, cada pai, cada mãe, cada filho, tem a responsabilidade de saturar a sua mente com a palavra de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus diz assim: habite a palavra de Cristo em vosso coração abundantemente. Habite a palavra de Cristo em vosso coração abundantemente. Então é responsabilidade do esposo, é responsabilidade da esposa, é responsabilidade dos filhos. Mas claro,
principalmente dos pais, principalmente do marido e da mulher, responsabilidade, encharcar a sua mente com a palavra de Deus, saturar a sua mente com a palavra de Deus, encher a sua mente, o seu coração, a sua alma com a palavra de Deus. Por quê? Visto que o ataque do diabo é principalmente na mente, no domínio da mente, para trazer conflitos, guerras, destruição da família, implantando seus conceitos, implantando as suas visões malignas, nós precisamos então encher a nossa mente como família, nós precisamos encher a nossa mente com a palavra de Deus. Encher, saturar. Nunca é pouco, nunca é demais a palavra de Deus em nossa mente. Então nós precisamos todos os dias meditar na palavra. É preciso que nós estejamos estimulando os nossos filhos, orientando os nossos filhos a meditar na palavra diariamente, às vezes até cobrando, às vezes até orientando, ministrando e lembrando a eles que façam essa meditação constante. Todos os dias eu lembro os meus filhos dessa sua responsabilidade de meditar na palavra. Todos os dias eu pergunto para eles: já leu a Bíblia hoje? Já, painho? Não, ainda não, vou ler agora. Já leu a Bíblia? Todos os dias. E esses dias eu estava vendo, Sarinha tem uma prática, achei interessante. Ela bota o relógio para despertar às 5 horas da tarde, que é o horário que ela faz a sua leitura. E aí eu estou vendo o celular dela tocando. Tan, tan, tan. Eu fui olhar o celular e está escrito assim no celular dela: hora de ler a Bíblia. Falei: uau, que legal isso. Falei: Sara, teu celular está tocando. Eu já tinha visto que ela tinha colocado assim. Ela disse: não, pai, é porque agora é a hora de eu ler a Bíblia. Aí pegou a Bíblia e foi ler. Então ela colocou aí esse dispositivo para que ela se lembre que aquele horário, às 5 horas da tarde, é o horário que ela dedicou para ler a Bíblia. Não é? Então eu tenho orientado eles todos os dias: leia a Bíblia. Leia pelo menos 3 capítulos da Bíblia. Leia a Bíblia em sequência. E às vezes eu sou até chato, porque eu fico o tempo todo lembrando os meus filhos disso. Por quê? Porque eu quero que a mente deles seja encharcada pela palavra de Deus. Eu quero que a mente deles seja ministrada pela palavra de Deus, porque eu sei que a grande guerra, o grande ataque do diabo é contra a mente dos nossos filhos, é contra a mente do marido e da esposa, tentando implantar os seus conceitos. E esses conceitos vêm através da mídia, através das redes sociais, através de amigos que não conhecem o temor do Senhor. Esses conceitos vêm através da televisão, de tantas outras coisas. O inimigo vai usando muitas ferramentas para colocar os seus conceitos dentro da mente dos nossos filhos, dentro da mente da esposa, dentro da mente do marido. E o que nós precisamos entender? Que uma das principais maneiras de vencermos essa guerra é nós blindarmos a nossa mente com a palavra de Deus. Vocês entenderam, queridos? É blindar a nossa mente com a palavra de Deus. Lembra lá em Lucas capítulo 4 e também Mateus capítulo 4, que o ataque do diabo contra Jesus foi vencido porque Jesus citou a palavra. Isso é interessante, porque Jesus tinha a Bíblia memorizada, irmãos. Talvez você diga assim: mas pastor, Jesus, ele era e é o Filho de Deus, ele é o Deus Filho encarnado, ele é a própria palavra. Sim, mas ele nasceu como um ser humano, ele precisou aprender a ler, ele precisou aprender a memorizar os textos sagrados, e ele, como um bom judeu, aprendeu a memorizar, e ele memorizou as Sagradas Escrituras. Por isso que quando o diabo o atacou, ele lança a palavra que ele tinha decorado, que ele tinha memorizado. E é importante que nós aprendamos a memorizar, que é uma prática, infelizmente, que nós como igreja temos perdido, irmãos. Você vê os jovens que sabem, que gostam de futebol, você pergunta a ele qual é o time que vai jogar naquele dia, quantos gols fez, ele sabe tudo, mas às vezes não conhece um versículo de cor memorizado. Às vezes o jovem sabe a série da Netflix, sabe quem é o autor, quem é a autora, quem é o ator principal, a atriz principal, sabe o elenco todo, sabe descrever várias coisas de cor, mas às vezes não conhece um versículo da Bíblia memorizado. E diz assim: mas a minha mente é ruim para memorizar. Não, não é. É porque a gente memoriza aquilo que a gente prioriza, aquilo que a gente dá valor. É somente isso, queridos. Então Jesus cita a Bíblia memorizada, ele memorizou as Sagradas Escrituras, e quando o diabo atacou Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que está da boca de Deus. Ele está citando um versículo de Deuteronômio. Quando o diabo tentou novamente, dizendo para ele: olha, pula daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, e não tropeçará o teu pé em pedra. Olha que interessante, o diabo usou um versículo da Bíblia para tentar enganar Jesus.
Jesus disse, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, não colocarás o Senhor teu Deus à prova. Jesus usou um versículo, mais um versículo da Bíblia, mais um versículo de Deuteronômio. E por último, quando o diabo tentou Jesus, dizendo assim, olha, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar todos os reinos do mundo, todas as glórias deste mundo, porque a mim foi entregue. Jesus disse, saia Satanás, porque está escrito. Ele citou mais uma vez o texto de Deuteronômio, adorarás ao Senhor teu Deus, somente ao Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Jesus memorizou as Sagradas Escrituras, queridos. Nós precisamos criar o hábito de memorizar as Sagradas Escrituras. Nós precisamos criar o hábito de instruir os nossos filhos a memorizar as Sagradas Escrituras. Isso é uma ferramenta poderosa para que nós tenhamos êxito nessa guerra contra a família. Nessa guerra, nessa batalha contra a família. Quantos estão comigo na palavra? Diga amém. Quais são alguns elementos que o diabo usa nessa batalha contra a família? O diabo usa muitas coisas, mas eu vou citar algumas das coisas que o diabo usa nessa batalha contra a família, nessa luta dele para tentar destruir a família. Primeiro elemento que ele usa, a primeira ferramenta que ele usa, chama-se tentação sexual. Essa é uma arma terrível que o diabo usa para destruir famílias. Irmãos, famílias inteiras são destruídas quando alguém daquela casa sucumbe a uma tentação sexual. E se for algum dos cônjuges, pior ainda a situação. Se for o marido ou a esposa, ainda pior. Por isso a Bíblia nos fala em relação, inclusive, ao casamento. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 5. 1 Coríntios capítulo 7, verso de número 5, olha o que diz as Sagradas Escrituras. Quantos encontraram, digam amém. Diz assim, não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes. Para quê? Para que Satanás não vos tente por causa da falta de controle, de incontinência, falta de controle. Sabe o que Paulo está dizendo assim? Ele está trazendo uma palavra para aqueles que são casados. Ele está trazendo uma palavra para aqueles que são casados. E ele está dizendo para os casais, não se privem um do outro. E ele está falando isso com referência à relação sexual. Ele está dizendo, você é casado, você não tem o direito de se privar do seu cônjuge em relação à sexualidade. Você não pode negar-se sexualmente ao seu cônjuge. Você não pode fazer greve de sexo. Você não pode impedir o seu cônjuge de desfrutar de intimidade com você e de você com ele. Você não pode neutralizar esse desejo natural do seu cônjuge, impedindo ele de que toque em você sexualmente. E por que você não pode fazer isso? Para que Satanás não tente vocês, por causa da incontinência, por causa da falta de controle. O que Paulo está nos ensinando? Se um casal cristão, ele fica muito tempo, ou qualquer casal, mas a gente está falando para casais cristãos, sem ter relações íntimas, um com o outro, o que vai acontecer? O diabo vai cirandar, o diabo vai colocar situações tentadoras para um ou para outro, ou para ambos. Então, para que se evite esse tipo de tentação, uma maneira bíblica é que os cônjuges tenham relações sexuais saudáveis um com o outro, e você talvez não pensava que ter relação sexual com seu marido ou com sua esposa é uma maneira de proteger a sua família. Pois é uma maneira de proteger a sua família. Ter relações sexuais com seu cônjuge é uma maneira de blindar o seu casamento. Interessante isso, queridos. A Bíblia tanto nos orienta, enquanto solteiros, a nos abster da relação sexual, como casados a ter relação sexual. Olha que interessante. A Bíblia diz que ter relações sexuais antes do casamento é pecado, e muitos de nós cedemos a tentações antes do casamento. Mas a Bíblia também diz que ter relações sexuais, que não ter relações sexuais no casamento é também pecado, porque você priva o outro de um direito que é dele. E a Bíblia nos fala claramente, versículo de número 4, que o corpo da mulher pertence ao marido, que o corpo do marido pertence à esposa. Ou seja, tanto o marido como a esposa têm direito no corpo um do outro. E o diabo usa essa ferramenta de privação sexual
para promover destruição da família. Porque o diabo sabe que na área que houver carência, vai ser mais fácil ele tentar. Ele não tentou Jesus quando Jesus estava com a barriga cheia de pão. Ele tentou Jesus depois que Jesus estava de 40 dias sem comer nada. Jesus estava com fome. E ele disse: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Ele vai tentar na área que há uma fraqueza, na área que há uma necessidade, às vezes até legítima, que não é satisfeita, que não está sendo satisfeita. Ele vai tentar. Então, quando você é casado, a Bíblia é bem claro em dizer que você não pode privar o seu cônjuge da intimidade sexual. Quando você é casado, a Bíblia é clara em dizer que marido e mulher precisam ter relações sexuais satisfatórias e frequentes. Precisa ser satisfatório tanto para o marido como para a esposa, e precisa ser frequente. E Paulo diz que você não pode se privar com desculpa do jejum. Ele diz: a única exceção a essa regra é quando os dois entram em acordo, marido e mulher, para se dedicar a um período de jejum. Algumas versões dizem jejum e oração, né? Essa daqui diz apenas oração, mas outras versões dizem jejum e oração. Para dedicar-se a um período de jejum e oração, que nesse caso específico não deve ser um período muito extenso, mas deve haver concordância mútua. Ou seja, se o marido e a esposa, eles concordam, os dois são crentes, e eles concordam de que farão um período de jejum, e nesse período de jejum também farão um período de abstinência sexual, para que se dedique mais intensamente à oração e ao jejum nesse período. Paulo diz: se houver concordância mútua, então há uma exceção, tá? Se houver concordância mútua, mas esse período não deve ser por muito tempo. E Paulo diz assim: depois desse período de abstinência, que não deve ser um período extremamente longo, o casal deve ajuntar-se novamente. Esse ajuntar-se novamente significa o quê? Que eles precisam voltar a ter relações sexuais normais, para que Satanás não os tente por falta de domínio próprio, por falta de controle. Agora eu pergunto para vocês, eu tenho certeza que vocês conhecem famílias, casais que foram destruídos porque alguém daquele casamento, daquela família, cedeu a uma tentação sexual. E mesmo quando a família não é destruída, a família sofre horrores quando alguém daquela casa cede a uma tentação sexual. Sim ou não, povo de Deus? Sim. Então, por isso que a Bíblia nos orienta. Por quê? Porque a tentação sexual é uma armadilha que o diabo usa, é uma ferramenta que o inferno usa para destruir casamentos, para destruir lares, para destruir famílias. E nós precisamos nos guardar. Nós precisamos nos guardar de todas as maneiras. Você vê que nessa área de tentação sexual, uma área que tem destruído muitas famílias, muitos jovens, muitos casamentos, é a pornografia. Existem muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, viciadas em pornografia. Dizem algumas pesquisas que a média de homens viciados em pornografia não é apenas que vê ocasionalmente, mas que são viciados, é cerca de mais de 30%. E infelizmente o número de mulheres viciadas em pornografia também tem aumentado muito. E mulheres viciadas em pornografia beiram em torno de 24% hoje. E a pornografia destrói o casamento, queridos. Por quê? Porque o cônjuge passa a ser visto não como uma pessoa, mas como um objeto apenas de prazer sexual do outro. Por quê? Porque um cônjuge que é viciado em pornografia, ele vai estar sempre comparando o seu cônjuge com aquela imagem pornográfica que ele assistiu. Ele vai sempre estar comparando as formas do corpo do seu cônjuge com as formas do corpo daquele ator, daquela atriz lá da pornografia. Que é uma mentira, que é uma farsa. A pornografia tem destruído a vida de muitos jovens, a pornografia tem destruído a vida de muitas famílias, de muitos casais. A pessoa, quando começa a acessar a pornografia, sua mente fica impura. Ela olha para uma criança e ela tem pensamentos impuros com aquela criança. Ela olha para um animal e ela começa a ter pensamentos impuros com aquele animal. A pessoa, quando começa a acessar a pornografia, a sua mente fica tão poluída que para onde ela olha, ela só vê impureza. Os seus pensamentos ficam impuros, ficam poluídos. A pessoa que acessa a pornografia
com muita frequência, ela começa também a desejar ter menos relações sexuais com o cônjuge, porque ela se satisfaz muito mais vendo a pornografia do que com a própria relação sexual em si. A pessoa, homens que acessam pornografia com muita frequência, pode até mesmo ter problemas de ereção, pode até mesmo ter problemas de impotência sexual, por conta do alto nível de dopamina que é liberado. Para você ter ideia, cerca de 200 miligramas de dopamina no sangue que é liberado numa relação sexual normal, mas numa pornografia é cerca de 800 miligramas, é uma dose excessivamente alta. Por isso que vicia. A pornografia vicia mais do que cocaína, a pornografia vicia mais do que droga, a pornografia vicia mais do que crack. Para você ter ideia, a cocaína e o crack liberam em torno de 500 miligramas de dopamina, mas a pornografia 800. Nem a droga consegue competir com o nível de dopamina liberada pela pornografia. Só Cristo pode nos libertar disso, queridos. Então nós precisamos entender, não podemos abrir concessões, não podemos abrir brecha para as tentações sexuais, nós precisamos fugir da aparência do mal, nós precisamos fugir de situações que podem nos levar a pecar. Não, eu aguento, não aguenta, cai fora. Se você estiver assistindo um filme comum, um filme normal, e você começar a perceber que naquele filme ali na Netflix, ou naquela série, começou a ter uma cena, não é uma pornografia em si, mas começou a ter uma cena mais picante, uma cena mais provocativa, uma cena que vai fazer os teus pensamentos pensar em outras coisas. Fuja da aparência do mal, queridos. Desliga aquela televisão, desliga aquele computador, desliga aquele celular, sai daquela série, blinda a sua mente. Se você quer proteger a sua casa, se você quer proteger a sua família, se você quer proteger o seu lar, se você quer proteger os seus filhos, fuja. Então a tentação sexual é uma arma que o diabo usa, terrível, para destruir casamentos e famílias. E dentro da tentação sexual inclui pornografia. Essa palavra de hoje é para nós como uma reflexão, para que o Espírito Santo ative dentro de nós a possibilidade de vencermos as nossas guerras espirituais. Quantos estão entendendo, digam amém. Muitos jovens que estão hoje em orgias terríveis na área da sexualidade, começaram simplesmente acessando pornografia. Muitas pessoas que hoje estão envolvidas com pedofilia, começaram acessando pornografia. Então nós precisamos ter cuidado, porque isso pode ser uma arma do inferno, é uma arma do inferno, para destruir famílias. Outra arma que o diabo usa chama-se raiva não resolvida. Raiva não resolvida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo de número 26 a 27. Efésios capítulo 4, versículo de número 26 a 27. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está nos mostrando que quando nós estamos irados, nós estamos oferecendo um forte ponto de apoio para o inimigo. A ira é um forte ponto de apoio para o nosso adversário. Então quando nós acumulamos raiva do nosso cônjuge, quando nós acumulamos raiva dos nossos pais, quando nós acumulamos raiva dos nossos filhos, isso é uma ferramenta terrível do inimigo para destruir a família, para destruir o casamento. Por isso Paulo diz: não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. O que ele está nos orientando? Ficou irado, ficou chateado? Procure resolver o mais rápido possível. Não durma irado, não durma magoado, não durma de valete, não durma um no sofá, outro na cama, não vai dormir no quarto dos filhos. Resolva isso logo, não deixa a coisa crescer, não deixa a raiva criar raízes, porque se você permitir que a raiva crie raiz no seu casamento, na sua família, vai destruir a sua família, vai destruir o seu casamento, vai minando aos poucos. E um elemento fundamental para vencermos esse mal chama-se perdão. E na família, querido, há necessidade constante de perdão. Constante.
nós somos imperfeitos, nós podemos machucar um ao outro, podemos ferir um ao outro, podemos falar coisas um com o outro que magoa e que fira, podemos ser muitas vezes agressivos, podemos ser irônicos, podemos ser sarcásticos muitas vezes, podemos falar coisas que doa, que machuca o coração do nosso cônjuge ou dos nossos filhos. Por isso a constante necessidade de reconhecermos que erramos, por isso a constante necessidade de pedirmos perdão, e aquele que foi ferido ou machucado, a constante necessidade de perdoar. Porque a raiva acumulada, a ira acumulada, a raiva não resolvida, vai fazer o quê? Vai destruir a casa, vai destruir a família. Quantos estão entendendo, diga amém. Efésios capítulo 6, versículo 4, a Bíblia diz: pais, crie os seus filhos na demonstração do Senhor. Não provoqueis a ira dos vossos filhos. Não provoque a ira dos filhos. A Bíblia fala em Colossenses 3, que nós não podemos também ser estúpidos, grosseiros como maridos em relação à nossa esposa. Então, raiva não resolvida pode ser uma ferramenta do mal para destruir a família, para destruir o casamento, para destruir o lar. Outra coisa que acontece: conflito conjugal por meio da insensibilidade do marido para com a sua mulher. 1 Pedro 3,7, Pedro diz que nós deveríamos coabitar com a nossa esposa com entendimento, sendo ela como um vaso mais frágil, para que as nossas orações não sejam impedidas. Queria que você abrisse nesse texto, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro 3,7. Aleluia. 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as suas orações. Sabe o que ele está nos dizendo? Que nós precisamos ter cuidado. Agora está falando para os maridos. Como é que você se relaciona com a sua esposa? Como é que você trata a sua esposa? Como é que eu trato a minha esposa? Como é que nós, como maridos, tratamos a nossa esposa? Paulo está nos ensinando: não seja insensível para com a sua mulher. Considere a sua esposa, tenha discernimento, viva a vida comum do lar com discernimento, viva a vida comum do lar com compreensão. A mulher é como um vaso mais frágil, é mais delicada. A mulher é emocionalmente mais delicada, ela é pura emoção, enquanto que o homem é mais razão, a mulher é mais emoção. A mulher, de modo geral, vai chorar com mais facilidade do que o homem, sim ou não? Sim, por quê? Porque é mais emoção. Pedro está nos ensinando: trate ela com honra, trate sua esposa com dignidade, porque vocês são juntos co-herdeiros da mesma graça da vida, para que as suas orações não sejam interrompidas. O que Pedro está nos ensinando? Que conflitos no lar, conflitos conjugais podem obstruir as nossas orações. Conflitos conjugais podem impedir as nossas orações. Olha que coisa séria isso. Ele está dizendo: trate sua esposa com honra, trate sua esposa com dignidade, trate sua esposa com respeito, trate sua esposa com delicadeza, trate sua esposa com carinho, trate sua esposa com amor, trate sua esposa com deferência, para que as suas orações não sejam impedidas. Então o que o diabo usa também como ferramenta para destruir famílias? A insensibilidade do marido. Por isso Colossenses capítulo 3, verso 19. Olha o que diz a palavra do Senhor. Abre rapidinho. Colossenses capítulo 3, verso de número 19. Aleluia. Colossenses 3, verso 19. Diz assim, ó: maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Então, tenha cuidado como você trata a sua esposa.
Você foi chamado por Deus para ser o líder do seu lar, o cabeça da sua família. Cabeça aqui significa aquele que é a origem, que portanto deve liderar a família. E o líder da família, que é o marido, Deus chamou o marido para ser líder da família. Como é que o líder lidera? O líder lidera servindo, o líder lidera dando exemplo, o líder lidera com amor, o líder lidera se sacrificando pela sua esposa e pelos seus filhos. O líder bíblico, o líder cristão, ele não lidera sendo um déspota, sendo um tirano, sendo um ditador. Não! O líder cristão, o marido como líder cristão da família, ele lidera sendo exemplo da família. Ele lidera amando a sua esposa como Cristo amou a igreja, se sacrificando pela esposa, se sacrificando pela família. Ele lidera trazendo provisão para a família. Ele lidera trazendo promoção, crescimento para a sua família. Ele lidera trazendo proteção para a sua família. É assim que ele lidera. Nós, homens, temos a responsabilidade de proteger a nossa família. É nossa responsabilidade proteger a nossa família. Deus colocou essa responsabilidade na mão dos homens, dos maridos. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Nós temos uma carência muito grande hoje em dia dessa liderança masculina, queridos. Nós temos uma carência absurda da liderança masculina nos lares. Nós temos muitos homens que não lideram suas casas, que não lideram suas famílias, que deixam suas famílias à mercê do vento que bate, que sopra. E nós precisamos ter cuidado com isso. Nós precisamos ser sacerdotes do nosso lar. Nós precisamos orar pela nossa casa todos os dias. A primeira proteção que nós como maridos precisamos dar à nossa esposa, aos nossos filhos, é a proteção da oração. Orando todos os dias por nossa família, por nossa casa, por nossos filhos. Nós homens, nós maridos, precisamos ser homens de oração. Esse negócio de que somente a mulher que ora, isso é mentira do diabo. Você foi chamado por Deus para orar. A primeira conexão que Deus teve com alguém aqui na terra foi com um homem, foi com Adão. Deus não fala nada com Eva, queridos, porque Deus trata com o líder. Deus deu a ordem para Adão, porque Adão era o líder da sua casa. E quando eles pecaram, quando eles desobedeceram a Deus, Deus não vai procurar Eva. Deus procura quem? Procura Adão. Procura Adão. Porque Deus trata com o líder. Deus trata com o líder da família. E se você, como marido, for negligente no cuidar da sua família, um dia você estará diante de Deus e Deus requererá a você contas da sua família. Os nossos filhos são os maiores presentes que Deus nos deu, ao mesmo tempo que é um privilégio, é uma tremenda responsabilidade, queridos. E nós prestaremos conta dos nossos filhos. Um dia nós estaremos diante do Senhor e teremos que prestar conta daquilo que nós ensinamos aos nossos filhos, daquilo que nós plantamos na vida deles, de oração, de ensino, da palavra. Eu sei que os nossos filhos crescem e eles fazem suas próprias escolhas. E Deus não nos cobrará pelas escolhas erradas que eles fizeram. Mas Deus requererá de nós que nós tenhamos sido bons mordomos de todo o ensino, de toda a instrução que Ele nos deu. E que nós tenhamos a responsabilidade de passar esses ensinos e essa instrução para os nossos filhos. Quantos estão entendendo? Diga amém. Essa responsabilidade é principalmente do homem. Essa responsabilidade é principalmente do marido. A mulher é auxiliadora, ela auxilia, ela deve auxiliar. Mas a responsabilidade principal de proteção, de educação, de instrução da família é do esposo, é do marido. Então, se o marido for insensível com relação à sua responsabilidade, isso será uma brecha terrível para que o diabo ataque a sua casa. E Deus está nos chamando como homens a sermos homens de verdade, a sermos homens valorosos. Homens valorosos, homens de valor, homens nobres, homens que assumam a liderança da nossa família no Senhor. Como eu disse, não é gritar, não é bater na mesa, dizer, quem manda nessa casa sou eu que pago as contas, não é nada disso, porque como líderes espirituais da nossa casa, a gente não precisa fazer isso. Basta nós amarmos a nossa esposa, nos sacrificarmos por ela. Basta nós amarmos os nossos filhos, nos sacrificarmos por eles, ser exemplo em tudo, procurar ser exemplo em tudo. Amém, queridos? Essa é a forma que nós como maridos precisamos liderar. E a esposa precisa assumir o seu papel de mulher submissa. E submissão aqui não significa que ela é escrava, que ela é subserviente, que ela é inferior, nada disso. Submissão significa que ela está ao lado do seu marido, para ajudá-lo, para apoiá-lo em tudo aquilo que é o plano de Deus para a vida dele, para a vida da família.
Então o diabo usa essas armas de ataque. Quais são eles? Tentação sexual. Quais são mais? Raiva não resolvida. Quais são mais? Conflito conjugal por meio da insensibilidade do marido. São armas que o diabo usa para destruir a família. Por isso o marido tem que ser sensível à sua esposa. Tem que ser sensível aos momentos que ela não está bem. Tem que ser sensível aos momentos que ela está enferma. Tem que ser sensível aos momentos que ela está com o seu humor oscilando por conta de hormônios, por conta do período menstrual. Tem que ser sensível à sua esposa. O marido precisa ser sábio no Senhor, prudente no Senhor, inteligente no Senhor. Vocês estão entendendo, queridos? É nossa responsabilidade proteger a nossa casa. Aleluia! E como é que nós podemos lutar nessa batalha? Primeira coisa, nós precisamos ter consciência que há uma batalha que nós estamos envolvidos nela. Como eu disse no início dessa pregação. Nós precisamos ter consciência. O diabo quer destruir a nossa família, mas ele não vai conseguir. Amém? Sobre nós está o sangue do Cordeiro. Nós estamos lutando com as armas de Deus, as armas que o Senhor nos concede na sua palavra. Nós temos o Espírito Santo por nós, nós temos a palavra de Deus por nós, nós temos as armas da guerra espiritual, mas nós temos que ter consciência que há uma batalha contra a nossa família. Nós temos que ter consciência que o diabo quer atacar os nossos filhos, que o diabo quer atacar o nosso casamento. A gente não pode fingir que não está acontecendo nada. A gente não pode fechar os nossos olhos para essa realidade, queridos. Você está percebendo algum movimento estranho na sua casa? Chega junto, converse com sua mulher, converse com seu marido, converse com seus filhos, oriente, ore, interceda, faça jejum, vá para a palavra, peça orientação a Deus, peça sabedoria a Deus, mas não feche os olhos para a guerra espiritual, não finja que não está acontecendo nada, porque se você fingir que nada está acontecendo, o inimigo vai atacar com força a sua casa e vai vencer. Não finja que não está acontecendo nada. Lute pela sua casa, lute pela sua família. Paulo disse assim para uma das igrejas, não me lembro qual agora, ele disse assim, acho que foi aos Hebreus: na vossa guerra contra o pecado não lutaste ainda até o sangue. Na vossa guerra contra o pecado não lutaste ainda até o sangue, ou seja, até o ponto de necessário for derramar sangue. Nós temos que entender que nós estamos numa guerra. A nossa família está debaixo de guerra, mas nós vamos vencer pelo sangue do Cordeiro. Amém, queridos? Amém? Então nós precisamos ter essa consciência. Também como é que nós podemos vencer? Segunda coisa, nós precisamos conhecer quem é o nosso verdadeiro inimigo. Quem é o nosso verdadeiro inimigo? Nós lemos aqui no texto sagrado, Efésios 6, verso 12. Nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Ou seja, o seu inimigo não é o seu marido. Escute isso. O seu inimigo não é o seu marido. O seu inimigo não é, a sua inimiga não é a sua mulher. Não são seus filhos. Não são seus pais. Não é a sua sogra. Não é o seu sogro, não é o seu cunhado, sua cunhada, seu primo, sua prima, seu tio, sua tia. Não é. O seu inimigo é Satanás. Vocês estão entendendo? E as suas hostes malignas. Então Paulo está nos dizendo em Efésios 6:12, quem é o nosso verdadeiro inimigo. Porque muitas vezes o inimigo quer se andar para colocar um contra o outro. Para colocar marido contra mulher, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. Sogra contra nora, nora contra sogra, e fazer a família virar uma confusão. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nenhuma casa dividida contra si mesma pode prevalecer. Jesus disse que quem disse isso foi Jesus, nenhuma casa pode prevalecer se ela estiver dividida contra si mesma. Se nós quisermos vencer em casa, em família, nós precisamos manter e lutar pela unidade, assim como na igreja. Por que o diabo vê na igreja muitas vezes discórdia, contenda, desentendimento? Por quê? Porque o diabo sabe que se a igreja estiver unida, vence. Mas se a igreja desunir, ele consegue uma vitória. É por isso. Nenhum reino dividido contra si mesmo pode prevalecer, nenhuma igreja dividida contra si mesmo pode prevalecer, e nenhuma casa, nenhuma família dividida contra si mesmo pode prevalecer.
Vocês estão entendendo, queridos? Por isso, lute pela unidade da sua casa. Trabalhe pela unidade da sua família. Amém? Então, seu verdadeiro inimigo não são as pessoas da sua casa. É o inimigo. Ainda que esteja usando alguém da sua casa que não tem discernimento, que não tem vigilância, mas o seu inimigo não é aquela pessoa. Ore por ele, ore por ela. Aquela pessoa da sua família que talvez está lhe trazendo dor, sofrimento, causando muita coisa ruim na sua casa. Ore por esta pessoa, interceda. Mas não veja essa pessoa como seu inimigo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Nós precisamos então também lutar com as armas certas para vencer nessa guerra. Precisamos ter consciência da batalha. Diga comigo, eu preciso ter consciência da batalha. Diga comigo, eu preciso ter consciência da batalha. Eu preciso saber quem é meu inimigo. E eu preciso lutar com as armas certas. Efésios capítulo 6 nos fala dessas armas que Deus nos deu para lutarmos e vencermos essa guerra pela família. Quais são as armas? Efésios 6, do verso 10 ao verso 12. A primeira arma que Paulo fala aqui é a verdade. Amém? É a verdade. Efésios 4, 25, a Bíblia nos diz que nós precisamos falar a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Efésios 4, 15, a Bíblia diz que nós devemos seguir a verdade em amor. Em Efésios 4, 29, a Bíblia diz que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for boa para promover a edificação. Nenhuma palavra que não edifica, nenhuma palavra que não constrói. Nós não podemos lutar com mentira. Nós não podemos lutar pelo bem da família usando a arma do engano. Nós não podemos lutar pela nossa família usando a arma da mentira. É preciso ser verdadeiro, falar a verdade. É preciso falar a verdade, porque a verdade ela é uma arma para o bem da nossa família. Ser transparente. Por que que muitos casais eles acabam se divorciando? Porque um deles não é transparente. Não é verdadeiro com o outro. Porque muitos filhos caem em pecado, porque muitas vezes não são verdadeiros com seus pais, porque escondem as coisas dos seus pais, porque mentem para os seus pais, porque vai para o lugar que seus pais não querem que vá e mente, e diz que está em outro lugar. Quando Deus, na verdade, colocou os pais para proteger os filhos. Então a mentira, ela vai roubar os alicerces da família. A família tem que ser construída sobre a verdade, sobre a transparência. Seja verdadeiro com seu cônjuge, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus pais. Não coloque senha no seu celular para a sua esposa ou para os seus filhos. Nem para os seus pais. Meu celular é aberto para que os meus filhos tenham acesso, para que minha esposa tenha acesso. Não tenho nada que esconder da minha esposa nem dos meus filhos. Vocês estão entendendo, queridos? Temos que ser verdadeiros, temos que ser transparentes. Outra arma que Paulo fala nessa batalha é a justiça. Ele diz, vestindo-vos a couraça da justiça. Justiça fala de duas coisas. Justiça fala de um relacionamento correto diante de Deus em Cristo, por meio de Cristo. Romanos 5:1 diz, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus. É um relacionamento correto com Deus por meio de Cristo Jesus. Todos que foram justificados pela fé estão nesse relacionamento correto. 2 Coríntios 5:21 diz a palavra, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Já estamos nesse relacionamento correto, mas também fala de justiça uns com os outros, um relacionamento apropriado uns com os outros, sermos justos no nosso relacionamento conjugal, sermos justos no nosso relacionamento com os nossos filhos, sermos justos. Amém? Outra arma é a paz, calçando os pés na preparação do evangelho da paz. A paz é uma outra arma. Quem tem paz com Deus por meio de Cristo, pode ter paz com a esposa, pode ter paz com os filhos, pode ter paz com os pais. E a Bíblia diz, naquilo que depender de vós, tende paz com todos, incluindo a sua sogra.
Tenha paz com a sua sogra. Tenha paz com o seu marido. Tenha paz com seus filhos. Tenha paz com seus pais. Amém? João 16:33, a Bíblia diz: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. João 14:27 diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. Deus quer que a sua família desfrute de paz. Você recebe isso? Deus quer que tenha paz na sua casa, que você e sua família experimente paz, sabe? Aquele ambiente gostoso de paz, aquele ambiente, queridos, que os filhos desejam voltar, aquele ambiente que o marido deseja voltar, aquele ambiente que a esposa deseja voltar. Agora mesmo o John falou com minha esposa: mãe, eu estou com saudade de casa absurda. Ele foi na quarta-feira, não tem nem muitos dias. Eu estou com muita vontade de minha casa, mãe. Ele disse: ó mãe, não tem lugar melhor igual a nossa casa. Não existe lugar no mundo melhor como a nossa casa. Irmãos, um adolescente, um jovem, né? Não mais adolescente, um jovem dizer isso é maravilhoso. Nós precisamos criar um ambiente de paz em nossa casa para que os nossos filhos desejem voltar. Nós precisamos criar um ambiente de paz em nossa casa para que o cônjuge deseje voltar. Ainda que esteja trabalhando, ou viajando, ou vá para um outro lugar, a passeio ou de férias, mas sinta saudade, desejo de estar em casa, desejo de voltar, de encontrar a família. Por quê? Porque há paz na nossa casa. Eu quero profetizar paz abundante sobre a sua família, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Para você que nos assiste, eu quero profetizar paz abundante sobre a sua família, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Aleluia! Você recebe isso? Paz na sua família, paz nos seus relacionamentos familiares, paz no seu relacionamento com a sua irmã, com o seu irmão, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu tio, com a sua tia, com a sua sogra. Em nome de Jesus. Se você tem problema com a sua sogra, estude o livro de Ruth. Estude o relacionamento de Ruth com Noemi. É assim que Deus quer que uma sogra se relacione com sua nora e uma nora com sua sogra. Estude o livro de Ruth, porque ali tem ferramentas poderosas para você entender como é o relacionamento entre sogra e nora, entre sogro e genro, um relacionamento saudável. O livro de Ruth fala sobre isso. Amém, queridos? A Bíblia nos ensina sobre esse princípio. Olha o que a Bíblia diz: onde tu morreres, ali morrerei eu. Onde tu pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ele estava falando isso para quem? Não foi para o marido, foi para a sogra. Ruth estava falando isso para Noemi. A gente até usa esse texto, né, em casamentos, em cerimônias de casamento, como se fosse a mulher dizendo para o marido, mas não é. Ruth está dizendo para a sua sogra. Deus quer que o nosso relacionamento familiar seja curado. Então se abra para a palavra. Não seja resistente à palavra, querido. Se abra. Outra arma poderosa é a fé. A fé implica em entregar o cônjuge nas mãos do Senhor e crer que o Espírito Santo fará a obra transformadora. Fé implica em entregar a nossa família nas mãos de Deus e crer que Ele vai fazer. Pastor, eu estou com um filho que está causando problema. Eu estou com um marido ou uma esposa que, meu Deus, que sofrimento. Então, o que é fé? É você entregar esse filho nas mãos de Deus, é você entregar esse marido nas mãos de Deus, é você entregar essa esposa nas mãos de Deus e crer que Deus fará uma obra. Porque eu não posso transformar os meus filhos, nem a minha esposa, nem eles podem me transformar, mas nós podemos orar e Deus pode transformar. Amém? Então fé, queridos. Hebreus 11:6 diz a Bíblia: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. Creia por sua família. Profetize sobre a sua família crendo. Veja o seu filho nos pés de Jesus. Diga assim: oh meu filho, minha filha, você é uma bênção. Eu vejo você cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus. Uma bênção na casa do Senhor, uma bênção nas mãos do Senhor. Eu quero profetizar que os seus filhos serão cheios do Espírito Santo.
Os seus filhos vão fazer mais coisas para Deus do que você, serão mais ungidos e santos do que você, farão proezas mais do que você, irão a lugares que você nunca sonhou em ir. Deus vai lançar os teus filhos como flechas nas mãos do Senhor, como flechas nas mãos do valente, como diz a Bíblia. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre é a recompensa que Ele dá. Como flechas das mãos do valente, assim são os filhos da mocidade. Aleluia! Como flechas, Deus lançará os seus filhos para longe, mas dentro do propósito dEle. Deus lançará os seus filhos para o alto, dentro do propósito dEle. Creia nisso, use a sua fé para crer nisso. Amém, queridos? Outra arma é a salvação. Ele diz, usando o capacete da salvação. Cada família precisa da salvação. Cada família precisa da salvação. Marido, esposa e filhos precisam ser salvos em Jesus Cristo. E uma vez que essa família é salva em Jesus, essa família recebe uma nova natureza. Nasce de novo. E recebe por meio dessa nova natureza um novo nascimento espiritual. E esse novo nascimento espiritual permite que essa pessoa tenha a capacidade de amar, de perdoar, de andar a segunda milha, de ter sabedoria e de conduzir a sua família. Então a família precisa de salvação. Os nossos filhos precisam de salvação. Mais do que apenas disciplina física. Todos os filhos precisam ser salvos em Jesus. Ah, mas o meu filho é tão educado, pastor. O meu filho é tão estudioso, meu filho é uma bênção, sim, mas já foi salvo. Ah, não, mas o meu filho é uma bênção, sim, mas já foi salvo em Jesus. Ele já reconheceu que é pecador, e que por ser pecador está distante de Deus, e que carece da glória de Deus, carece da misericórdia de Deus. Não importa se é criança, jovem, adolescente, adulto, senhor e senhora, não importa se é bem educado ou não, todo ser humano precisa de salvação em Cristo Jesus. Amém? E a salvação é como um capacete que nos blinda e que nos protege. Outra arma, gente, já estamos fechando, é a palavra de Deus. Ele diz assim, usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, verso 17, Efésios 6:17. Usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é essa arma de ataque contra o inimigo. Foi a mesma arma que Jesus usou, como eu disse no início dessa mensagem, para vencer a tentação do inimigo. Hebreus 4:12, a Bíblia diz, a espada, a palavra de Deus é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Penetra até a divisão da alma e do espírito. Amém? Então a palavra de Deus, por isso eu disse no início desse culto, use a palavra, medite na palavra, encha a sua família com a palavra. E por último, outra arma que Deus nos dá, no verso 18, é a arma da oração, Efésios 6:18. Orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando, com toda perseverança, e súplica por todos os santos, todos os servos de Deus, com ações de graças. A oração é essencial para vencermos guerras no casamento. A oração é essencial para vencermos guerra na família. A oração é essencial para vencermos guerra com os nossos filhos, batalhas, irmãos. Deixa eu dar uma boa notícia para você aqui. Deus ouve a sua oração. Deus ouve a sua oração. Pastor, eu não sei orar. O Espírito Santo lhe ensina. Pastor, eu não sei nem o que dizer. Às vezes você só dá gemidos inexprimíveis, como diz a Bíblia. O Espírito Santo colhe e transforma aquilo em uma linguagem no coração de Deus. Às vezes você não sabe nem o que falar, você só chora quando dobra os seus joelhos. O Espírito Santo transforma aquelas lágrimas em uma linguagem no trono de Deus. O que Deus quer que você chegue diante dele, com suas fraquezas, limitações, mesmo não sabendo, como você diz, eu não sei falar, eu também não sei orar, também não. É o Espírito que nos ajuda. Mas a oração é essencial, queridos. E precisamos ser perseverantes na oração. A gente não pode desistir nunca de orar por nossa casa. A gente não pode desistir nunca de orar pelos nossos filhos, de orar pelo nosso cônjuge, de orar pela nossa parentela. A gente tem que orar insistentemente até que aconteça. Até que aconteça. Eu tenho um alvo. Todos os dias eu oro pela minha casa. Todos os dias. Eu posso orar por meio mundo de coisa. Mas eu tenho que orar pela minha família. Eu tenho que orar pela minha esposa. Eu tenho que orar pelos meus filhos. No início do nosso casamento, nós enfrentamos crises terríveis.
nós viemos de mundos familiares totalmente distintos um do outro. Minha cosmovisão em relação à família era totalmente diferente da minha esposa. Nós viemos de ambientes familiares e culturas familiares totalmente diferentes. E nós tivemos muitos conflitos nos nossos primeiros anos de casado. Foi muito difícil os nossos primeiros anos de casado. E não era só o conhecimento das Escrituras, porque eu já tinha esse conhecimento. E minha esposa estava começando a ter, porque ela era nova convertida, mas ela começou a ter também. Não era somente o conhecimento. Mesmo tendo conhecimento, nós errávamos feios um com o outro. E eu entendi que eu precisava orar mais pelo meu casamento. E eu comecei a vencer as guerras quando eu comecei a orar pela minha esposa, por mim mesmo, e dizer: Senhor, me ajuda a ser um marido melhor, me perdoa, me liberta dessa grosseria, me liberta desses repentes, porque eu dava muitos repentes. Quando o saco da paciência enchia, eu ficava extremamente bravo, e eu tinha atitudes extremadas, tinha atitudes extremas, não de agredir fisicamente, nem verbalmente a minha esposa, mas de quebrar um objeto em casa, por exemplo, de ficar tão nervoso de pegar um objeto de casa, um ventilador, e quebrar. Eu tinha que orar muito para Deus quebrantar essa natureza minha, carnal, essa carnalidade, esse orgulho dentro de mim. Orar pela minha esposa nas áreas que ela precisar também de transformação, de mudança. E eu tive que orar muito, e orando, e orando. E foi por meio dessas orações, dessas intercessões pelo meu casamento, que Deus foi reconstruindo, Deus foi alinhando o nosso casamento, Deus foi nos fazendo amadurecer, crescer. Então nós precisamos orar todos os dias pela nossa família, queridos, pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos, todos os dias, pelos nossos pais. Porque tem coisas que Deus só fará por meio da oração. Tem coisas que Deus só fará por meio da intercessão. Não adianta argumentos. Não adianta argumentação. Tem momento que o argumento não vai surtir efeito. Você tem que orar e confiar. E crer que Deus fará o milagre. Amém? Então, se nós usarmos essas armas que Deus nos dá na sua palavra, Efésios 6, 10 a 18, nós iremos vencer essa guerra pela família. A nossa família será restaurada, reconstruída, alinhada ao propósito de Deus. Os nossos filhos serão santos, serão cheios do Espírito Santo. Os nossos filhos terão alegria ao coração do Pai, ao nosso coração. Os nossos filhos serão abençoados na terra, porque a palavra diz: a descendência do justo é abençoada na terra. Isso é promessa de Deus, queridos. Chegue diante de Deus e reivindique as suas promessas. Diz assim: Senhor, olha aqui, Senhor, olha o que a tua palavra diz. A tua palavra diz que a descendência do justo é abençoada. Eu sou justo em Cristo. Então, Senhor, que a minha descendência, que minha família seja abençoada, que os meus filhos sejam abençoados, porque é a tua palavra que diz. Queridos, quando você ora com a palavra, você ora com a resposta. Quando você ora com a palavra, você ora com a resposta. Chega diante do Senhor e em oração, em humildade, em quebrantamento, reivindique do Senhor as suas promessas. O Senhor mesmo diz na sua palavra: faça-me lembrado das minhas promessas. Nós precisamos lembrar o Senhor das suas promessas. Não que ele tenha amnésia, não é isso. É que Ele quer que nós possamos interagir com Ele pela palavra. Então reivindique cada promessa da palavra para a sua família. Senhor, olha, a tua palavra diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Eu criei, Senhor, minha casa precisa ser salva. Então, Senhor, eu te peço, salva a minha família. Salva o meu pai, minha mãe. Cerca essa pessoa da minha casa, meu marido, minha esposa, meus filhos. Cerca de pessoas de Deus. Por onde ele for, tem alguém evangelizando, tem alguém me ensinando uma palavra para ele, alguém intercedendo por ele ou por ela. Cerca essa pessoa da minha casa por todos os lados de pessoas de Deus. Porque a tua palavra diz, olha aí, porque a tua palavra diz: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então reivindique as promessas da palavra para a sua família. Deus tem bênção abundante para a sua família. Você vai dizer, pode ficar de pé, você vai experimentar muitas bênçãos na sua casa. Eu quero profetizar prosperidade sobre a sua família. Você recebe, levante as mãos. Você em casa também se recebe, levante as mãos. Eu quero profetizar prosperidade sobre a sua família. Prosperidade financeira, prosperidade espiritual, prosperidade conjugal, prosperidade de relacionamentos, relacional.
prosperidade emocional em cada área da sua vida. Eu profetizo prosperidade. Eu profetizo paz na sua família. Eu profetizo um ambiente de glória na sua casa. Eu profetizo um casamento restaurado. Eu profetizo saúde sobre a sua família, em nome de Jesus. Nenhuma doença vai roubar a paz e a alegria da sua casa. Eu profetizo saúde sobre a sua família, saúde sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus.